Obrigado. Amém. Amém. Uma boa noite. Boa noite, Babi. Boa noite a você que está em outro lugar, outro dia, outra hora. Sabe Deus onde você está? Ele sabe. Deus te abençoe também. É uma alegria abrir a palavra de Deus com você de novo. E hoje eu convido você para o livro do Gênesis, o capítulo 2. No domingo passado eu comecei a conversar sobre a vida em comunidade e chamei a atenção para o mais difícil mandamento de Jesus, amar o inimigo. E hoje eu quero convidar você a refletir sobre, talvez, a mais surpreendente declaração de Deus. E eu estou em Gênesis, o livro do Gênesis, no capítulo 2, quando o autor bíblico está contando para nós sobre a criação do ser humano, a nossa criação, como foi que Deus nos criou. Há duas narrativas em Gênesis sobre como Deus nos criou. A primeira no capítulo 1, nos versículos 26 e 27, mas a segunda narrativa é essa do capítulo 2, a partir do verso 18. Gênesis capítulo 2, o verso 18. O Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Veja que no capítulo 1, os versos 26 e 27, especialmente o verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É a primeira narrativa da criação. Agora, no capítulo 2, é a segunda narrativa. Quando Deus declara solenemente, não é bom que o homem esteja só. Homem, aqui, não é o homem masculino, do sexo masculino, o ser humano do sexo masculino. É o ser humano, Adão. Adão não é necessariamente, ou não é absolutamente uma identificação do ser humano masculino. É o ser humano. Então, por exemplo, é que na nossa língua portuguesa e na nossa tradução da Bíblia em português, parece que é o homem masculino. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A tradução correta seria: criou Deus o ser humano à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Mas é o ser humano. Então Deus criou o ser humano. E então Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Agora ele está falando do masculino. Não é bom que esteja só. E ele está olhando para Adão. Não é bom que esteja só. É surpreendente essa declaração. Muito surpreendente. Porque ela acontece num momento em que Deus dá ordem para que Adão dê nome aos animais. Versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, Adão, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então você imagina essa situação. Está ali o Adão e passa um bicho, ele fala boi. Passa um perto, esse aí é vaca. É cavalo, é égua. É o galo, é a galinha. E vai passando e ele vai dando nome. Nomear não significa, evidentemente, apenas nomear, significa classificar, catalogar, significa identificar a espécie. Por isso que a narrativa bíblica diz que ele identificou os animais domésticos, identificou as aves dos céus, todos os animais selvagens, ele foi colocando a bicharada, cada um na sua prateleira, ele foi identificando as espécies e tudo mais. Ele foi decodificando a criação.
E ao final desse seu trabalho, diz o narrador bíblico que para ele não havia alguém que o auxiliasse ali e correspondesse. E eu imaginei uma conversa com Adão e Deus. Adão falando assim, sabe Deus, eu percebi que tem um defeito na sua criação. Porque todos os bichos passaram em dupla, passaram em par. Mas eu estou sozinho. E aí eu imaginei Deus falando assim, como assim você está sozinho? Você não percebe que eu sou a sua outra parte? Que eu sou a sua companhia? Que é comigo que você vai desenvolver uma relação pessoal? Você não percebe que você é minha imagem, minha semelhança, que o seu par sou eu? Imagina se Deus tivesse falado isso. Nós íamos estar aqui hoje à noite dizendo, está vendo? Tome, Adão. Quem mandou? Mas a grande revelação bíblica é que Deus é quem diz isso. Ele olha para o Adão, diante de todo o seu trabalho com a criação, e diz, não é bom que o homem esteja só. Esse não é bom, não é um bom qualitativo apenas. É um bom de quantidade, que nem quando a gente vai ser servido, que a gente estende o prato e alguém nos serve, e a gente diz assim, tá bom, tá bom. Esse tá bom, chega, é suficiente, basta. E Deus olha para Adão e diz, não é bom, não é suficiente, não basta. Daí, tiramos uma conclusão, que na matemática de Deus, Deus mais uma pessoa é igual a uma pessoa sozinha. Deus mais um homem, Adão, é igual a um homem sozinho. E Deus olha para ele e diz, não é bom, não é suficiente, não basta. E em que sentido Adão estava sozinho? Óbvio, ele tinha alguém acima dele, Deus, e alguém abaixo dele, a quem ele dominava. Inclusive, na primeira narrativa da criação, Deus diz, eu vou fazer o ser humano, e o ser humano, a minha imagem e semelhança, vai dominar sobre as aves dos céus, os animais domésticos, os animais selvagens. Então, o Adão, ele domina sobre e é dominado por, mas não tem ninguém diante dele que lhe corresponda. Deus não nos corresponde e os animais não nos correspondem. Quem nos corresponde? Somente outro ser humano. Por isso que a Bíblia segue narrando, e Adão, então, quando está diante de Eva, diz, essa sim é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, é sangue do meu sangue, essa sim me corresponde, essa é minha igual. Portanto, aqui, muito interessante, né? Nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, sexta-feira. Essa simples narrativa, nas primeiras 2 páginas da Bíblia, destrói em absoluto toda e qualquer cultura de hierarquia entre masculino e feminino. E qualquer relação de subalternidade da mulher para com o homem. Esse modelo de o homem sobre a mulher é cultural, não é bíblico-teológico. Na ordem da criação, homem e mulher são absolutamente iguais e correspondem-se mutuamente. Quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre submissão da mulher, eu já vi teólogos explicando, dizendo que o homem tem uma missão e a mulher tem uma submissão. Porque por trás de todo homem que tem uma missão, existe uma mulher.
por trás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher. Ninguém sabe quem ela é, o que ela faz, não tem nem nome, e isso é construído como se fosse ordenamento divino. Mas o Gênesis já deixou absolutamente claro. Deus acima, os animais abaixo, homem e mulher no mesmo nível. Simples assim. Deus nos criou nessa relação em que nós necessitamos de alguém que nos corresponda. Nós necessitamos falar entre iguais. Bom, isso também já destrói qualquer relação de subalternidade entre seres humanos. Nenhum ser humano pode olhar um outro ser humano de cima para baixo. E nenhum outro ser humano, ou nenhum ser humano deve permitir, deve se submeter, deve se resignar a ter que olhar alguém de baixo para cima. O que nós temos são diferentes funções sociais. É claro que o soldado olha para o sargento olhando de baixo para cima, mas como seres humanos, em absoluto, Deus nos criou assim. Na matemática de Deus, um homem mais Deus é igual a um homem sozinho. Isso aparece na Bíblia numa história muito ilustrativa e que deixa isso claro e absolutamente claro como o sol do meio-dia, mas eu acho que é uma história muito engraçada, porque se você tiver senso de humor, você vai lendo a Bíblia, eu acho engraçado. Por exemplo, o povo de Israel, descendência de Abraão, ficou numeroso no Egito, está escravizado no Egito. E depois de 420 anos que esse povo está lá no Egito, escravizado, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, ouvi o clamor do meu povo e eu resolvi agora interferir e eu vou libertar o meu povo. E você foi o cara que eu escolhi para ir falar com o Faraó, e você vai lá e fala para o Faraó que o Deus de Israel está dizendo: deixa sair o meu povo para prestar-me culto. Diga que eu estou mandando que ele liberte o meu povo. O Moisés fala assim: desculpa, santidade, mas eu não vou. Isso é uma roubada, não vou de jeito nenhum. E Deus fala para ele assim: eu serei contigo. O Moisés fala: não vou mesmo. E Deus diz assim para ele: o que é isso na tua mão? Um cajado. E Deus fala para ele: joga no chão. Aí ele joga o cajado no chão, e o cajado vira uma serpente. O Moisés dá um pulo para trás, fica olhando aquele negócio, e Deus fala para ele: pega de novo. Aí pega a serpente e virou cajado de novo. E Deus fala: leva o cajado. Aí Moisés falou assim: pô, eu e o cajado e o senhor? Não vou. Aí Deus diz para ele: pega a tua mão e coloca no peito. Foi aí que o Napoleão inventou aquele negócio de põe no peito. Aí o Moisés pôs a mão no peito, quando tirou, estava leprosa. Coloca a mão no peito de novo. Colocou a mão no peito, a mão ficou boa. E Deus diz para ele: se eles não acreditarem no primeiro negócio lá da serpente e do cajado, você mete a mão no peito, eles vão ficar impressionados, o faraó vai liberar o povo. E Deus fala assim com Moisés, e o Moisés diz assim: o cajado, esse negócio aqui da lepra, não vou. Não vou, de jeito nenhum. Tem uma história que o Moisés era pesado de língua, provavelmente era gago. Então você imagina essa conversa. Deus e Moisés. E Deus fala para Moisés: pega a água, joga no chão e a água vira sangue. Você imagina eu pegar um jarro d'água aqui e jogar aqui no chão, virou sangue. E Deus fala: vai. Moisés fala: não vou. Não vou. O que mais me impressiona é Deus falando para Moisés: eu vou junto contigo. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diz assim: Ed, vamos comigo, eu vou junto contigo, você vai lá falar, escolhe alguém aí.
Você vai lá falar para aquele sujeito que eu estou Velho Testamento com ele. E eu vou contigo. Eu digo, eu e o Senhor? Aí o Moisés diz assim, o Senhor sabe que eu não sei falar direito. Eu preciso ler para você. Eu preciso ler. Eu estou em Êxodo capítulo 4. Eu não acreditei, eu fui reler essa semana, né? Eu não acreditei. Se eles não acreditarem, tal, disse, porém, Deus a Moisés, e o Moisés disse para Deus no versículo 10. Ó Senhor, nunca tive dificuldade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Eu nunca tive facilidade para falar, eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei contigo. Versículo 13 de Êxodo 4. Senhor, não dá para enviar outra pessoa? Meu, você pode imaginar isso, Deus falando assim, eu vou contigo, e você falando para Deus assim, o Senhor não dá para mandar outra pessoa? Você imagina se Deus fica furioso com Moisés, mas ele não fica. E aí, Deus fala para ele, quem você quer? E o Moisés fala assim, meu irmão, Arão. E aí Deus poderia dizer assim, você não quer, o seu irmão você quer, comigo você não vai, com ele você vai. Sabe, não foi Deus que falou isso para Moisés? Porque o Moisés provavelmente diria para Deus, desculpa, foi o Senhor que inventou esse negócio, foi o Senhor que ensinou isso, foi o Senhor que me criou assim. O Senhor me criou de um jeito que eu sozinho, diante do faraó, na hora que eu estiver subindo aquela escadaria lá, daquele negócio lá, o Senhor vai olhar para mim e falar, não é bom não, sozinho. Foi o Senhor que disse que um homem sozinho, com a tua companhia, é um homem sozinho. E foi lendo isso que eu entendi, há mais de 30 anos, e criamos isso que você já deve ter visto numa camiseta de alguém da recepção, algum voluntário da IBAB, ou quem sabe você tem até essa camiseta. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Tão verdadeiro quanto dizer que pessoas precisam de Deus, é dizer que pessoas precisam de pessoas. Não é assim, pessoas precisam de Deus é mais importante do que pessoas precisam de pessoas. Não, é igual. E vou dizer uma coisa, Deus que me perdoe se eu estiver errado, mas o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Deus é abstrato para nós. João apóstolo diz que ninguém jamais viu a Deus. O próprio Moisés falou que queria ver a Deus, e Deus diz assim para ele, não dá. Ninguém pode ver a minha face sem morrer. E Moisés fica no alto de uma montanha, e vem um furacão, e vem um fogaréu, e vem um terremoto, e Deus não está, e um cicio suave. E Deus diz a Moisés, olha, isso... Contei a história errada? Eu contei. Isso é Elias. Com Moisés, Deus diz assim, olha, ninguém pode ver a minha face sem morrer. E Moisés, Deus passa, e somente a bondade de Deus é percebida. É como se Deus fosse visto pelas costas. Ninguém jamais viu a Deus, disse João. Paulo apóstolo diz que Deus habita em luz inacessível. Como foi que vimos a Deus? Como foi? Como foi que Deus se revelou? Numa pessoa de carne e osso, chamada Jesus.
Um ser humano nascido de mulher, do ventre, nasceu do ventre de uma mulher. Jesus. É Jesus quem torna Deus que habita em luz inacessível. Deus que extrapola toda possibilidade de entendimento, compreensão. Santo Agostinho dizia, se você entendeu, não é Deus. Deus extrapola. É Jesus quem torna Deus concreto para nós, é um ser humano. Nós, seres humanos, somos sacramentos da presença divina no mundo. Nós precisamos de seres humanos que materializem Deus para nós. Deus a gente não pega, Deus a gente não escuta, a gente não sente cheiro. Por isso que João, apóstolo, no capítulo 4, vai dizer, você diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o seu irmão que você vê, então você é mentiroso. A sua espiritualidade é abstrata, isso aí não existe. Isso aí é fumaça, névoa, poeira de nada. Ou tem um ser humano na sua frente, e nessa relação a presença divina está estabelecida, ou você está abstraindo. Você está viajando. Um ser humano na nossa frente. Ah, eu vou com você, Moisés. Não dá para mandar outra pessoa? Dá? Arão. Ah, com ele eu vou. Como foi que Jesus enviou os seus discípulos? 2 a 2. Saulo de Tarso, que vem a ser o apóstolo Paulo, faz as suas viagens missionárias nunca sozinho. Sempre acompanhado por Silas, Timóteo, etc, etc, etc. Precisa gente. Por isso que quando você liga para o seu amigo que está no hospital e diz assim, fica com Deus, mais uma noite sozinho. Por isso que Tiago diz o seguinte, quando você vê alguém com fome e diz para essa pessoa, Deus te abençoe, e não faz nada, vai continuar com fome, o pobre coitado. Porque Deus vai dizer assim, jogou para mim? A responsa é você. Porque quando eu vi esse faminto sozinho, eu disse, não é bom que esteja só. E quando eu vi você chegando, eu achei que você ia resolver a parada. Aí você dá um tapinha nas costas e diz, Deus te abençoe, fique com Deus. Deixou o cara sozinho. Tem que ter alguém materializando Deus para nós. E nós materializamos Deus para os outros. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. A peregrinação espiritual individual, a peregrinação espiritual que faz o mergulho para dentro de si, apenas, é outra religião. O Evangelho nos obriga a fazer um movimento na direção do nosso próximo. Por quê? Porque ele não pode ficar sozinho. E quem disse isso foi Deus, não é bom. E porque nós não precisamos ficar sozinhos. Quando alguém diz assim, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus, é doido. Vai ficar maluco. Vai se perder no emaranhado dos seus raciocínios. Quem se acha bom demais a ponto de não poder repartir a vida com ninguém, quem não confia em ninguém, só confia em Deus, não vai encontrar Deus. Não vai. Provável que encontre Lúcifer. Porque quem toma apenas a si como referência do divino é Lúcifer. Nós precisamos de alguém na nossa frente. Um outro. Essa poetisa maravilhosa, Gabriela Mistral,
Procurei a Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Procurei a Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. E olhe, vamos aterrissar um pouco mais. Eu não estou falando do próximo que não tem nome, que mora na China, que mora em Israel, na faixa de Gaza, lá daquele próximo. Estou falando do próximo mais pertinho. Essa semana, quando eu falei a semana passada sobre amar o inimigo, e falei aquelas coisas todas, se você estava aqui, ou se você ouviu, você viu, que confusão. Sabe o que reclamaram? Que eu mandei amar o ex-marido. Amar chinês beleza, o cara está lá na China. Eu amo o meu próximo. Alguém colocou no meu Instagram, sabe o quê? Pastor, e quando o inimigo que temos que amar é a nossa mãe? Está na Bíblia. Salmo 27, o salmista diz, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me desamparará. Não é um absurdo uma pessoa chegar a considerar ser abandonado por pai e mãe? Não é um absurdo? É. Você acha que é? Não, não é. Infelizmente não é. Não é um absurdo que o ex ou a ex seja o maior desafeto que se tem hoje. Alguém com quem se compartilhou a vida numa profundidade sublime, de amor, e resolveu viver para sempre, até que a morte nos separe. E de repente vira inimigo. Pai, mãe, filho, filha, amigo. O Salmo 41, Davi diz assim, o meu amigo, que vinha na minha casa, que comia o meu pão na minha mesa, esse me abandonou, virou as costas para mim, me apunhalou. Como é que a gente fala que tomar uma facada pelas costas? Sabe como é que a gente toma facada pelas costas? Dando um abraço. Não é que eu estou em pé aqui, aí vem alguém correndo de lá e dá uma facada nas minhas costas. Não! É uma pessoa que eu confio, que eu abro o peito e vou dar um abraço. E na hora que eu abraço, esse abraço vem com uma faca nas minhas costas. Porque se uma pessoa pode ser tão próxima de mim, tão íntima de mim, me conhecer tão profundamente, cativar o meu coração, a ponto de eu me abrir, de eu confiar, de eu me entregar, para que ela possa materializar Deus para mim. Porque eu vou dizer, o chinês lá que mora na China não materializa Deus para mim, eu nem sei o que nem vejo. Quem materializa Deus para mim são as pessoas que estão junto comigo, que estão próximas de mim, que convivem comigo, que sentam na minha mesa, que comem o meu pão. São essas pessoas que materializam Deus para mim. E são justamente essas pessoas que mais me machucam e me ferem. A família é o lugar dos maiores amores e dos maiores ódios. As relações de amizade, quanto mais entranhada é uma amizade, mais se fere dentro dessa amizade. Porque quanto maior a expectativa, maior a decepção, maior o desencanto, maior é a dor. É alguma coisa que eu pudesse dizer assim, olha, eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. E é isso que um filho diz para a mãe, mamãe, eu esperava isso de qualquer pessoa, menos da senhora. Pai, eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. Meu filho, eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. É nesse menos de você que a gente se machuca.
E a igreja? Que é todo mundo que nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, lavado no sangue de Jesus, piedoso na palavra, gente de oração, do coral. Aí você aluga o AP pro cara, ele não paga. Aí você vai pedir o AP, ele vai dizer que você não é cristão. E aí, sua mulher começa a dizer que você é trouxa mesmo, que confiou no irmão. Como diz aquele ditado, né? De onde a gente não espera nada é que vem nada mesmo. O problema é quando vem de onde a gente espera que venha. Amizade, respeito, compreensão, verdade, integridade, honestidade, espírito de sacrifício, perdão. E não vem. Vem violência, vem abuso, vem mentira, vem traição, vem abandono. E olha, está tudo nas páginas da Bíblia. Pensa Jesus. Negaram Jesus, traíram Jesus, abandonaram Jesus, bateram em Jesus, hostilizaram Jesus, cuspiram na cara de Jesus, mataram Jesus. Pensa Paulo. Paulo apóstolo, ele fala, eu sofro por causa dos falsos irmãos. Sofrer na mão de romano é esperado. Sofrer na mão da comunidade da fé não é esperado. Não, a gente espera que aqui seja o lugar da mutualidade, da confiança, do estender a mão. E aí eu fico pensando, quando Deus olha e diz assim, não é bom ficar sozinho. Será que nós já chegamos no ponto de discordar de Deus? Porque tem um pessoal que discorda, que o pessoal diz assim, ó, antes só do que mal acompanhado. Já viu? Não é não. É melhor ser mal acompanhado, gente, do que ficar sozinho. Porque você acha que você é boa companhia. E alguém vai olhar para você e falar assim, antes só do que mal acompanhado. É você o mal acompanhado, mal companhia. A gente anda na comunhão porque a gente se precisa. E a gente se precisa como seres humanos, mas sabe o que é bonito aqui na Escritura, que eu consigo enxergar? É que a gente se precisa para que Deus se manifeste, se revele, e seja acessível, e que Deus seja experienciável por nós. Quando as pessoas são a presença de Deus na nossa vida, isso é maravilhoso. Você nunca ouviu, foi Deus quem mandou você aqui? Você nunca disse a uma pessoa querida sua, foi Deus quem mandou você ligar? Você nunca ouviu, quando você chegou aqui, parece que Deus entrou? Eu lembro que eu fui fazer uma visita a uma senhora no hospital, que eu não sabia quem era, e eu bati na porta, abri assim uma frestinha, falei, a senhora é a dona Isabel? E ela disse, e você, meu filho, é o anjo que atende por qual nome? Falei, ah, que lindo, e foi o início de uma longa conversa. Quando você pode olhar para as pessoas que materializaram Deus para você. E aí eu estou indo num passo muito mais longe, não é só ser pai e ser mãe, ser amigo. Não, porque tem pai que não materializa Deus para o filho.
Tem mãe que não materializa, tem filho, tem filha que não materializa Deus para o pai ou para a mãe. Tem companheira que não materializa Deus para o outro. A gente fala, inclusive, o contrário, isso é um encosto na minha vida. É o mensageiro de Satanás. Mas o caminho de Jesus é esse privilégio que a gente tem. Já pensou? Que elogio você poderia receber de alguém que diz assim, olha, o fulano de tal é a pessoa que mais me aproxima de Deus. Será que você pode lembrar exatamente agora na sua vida quem são as pessoas que materializam Deus para você? Que aproximam você de Deus, que te inspiram na direção de Deus. Pode lembrar quem fez isso na sua história, na sua infância, na sua adolescência. Que você pode lembrar de pessoas que te afastaram de Deus, eu não tenho dúvida. Mas você pode lembrar de pessoas que te aproximaram de Deus, que te aproximam de Deus. E pode você considerar e agradecer a Deus hoje, que você vive debaixo desse sagrado encargo, dessa santa e bendita vocação de ser presença de Deus na vida de alguém, especialmente começando dentro da sua casa. Que a sua presença seja, Deus chegou. É uma palavra de sabedoria, é uma palavra pacificadora, é uma palavra de reconciliação, é uma palavra de tranquilidade, é um socorro, é um colo, é um afeto, é um beijo, é um abraço. Ser parte da solução, ser o Arão na vida de tantos Moisés aí. E você sabe, o que eu falei aqui é que quanto mais próximo uma pessoa é de você, mais difícil desse negócio acontecer. É mais fácil a gente abençoar uma pessoa que a gente não convive muito, do que abençoar e ser a presença de Deus e a inspiração na vida de alguém que a gente está todo dia. Dorme na mesma cama. Deus ajude. Esse é um desafio. Foi uma bênção de Deus trazer a Eva. Assim, Adão, presente para você. Eu estou bastante triste com as coisas que eu tenho ouvido. E eu acompanhei o Dia Internacional da Mulher, né? Tem uma mulherada aí que lamenta que existe homem no mundo. E elas têm razão. Isso é um problema sério para nós. Deus chegar para uma mulher e falar assim, aí ó, presente para você. Ah, Senhor, não dá para trazer outra pessoa. Falei o que eu tinha para falar hoje à noite para você, meu irmão, minha irmã. Agradeça a Deus as pessoas que materializam esse divino, esse sagrado, essa beleza, essa bondade na sua vida. Mas acima de tudo, assuma o compromisso de ser Arão na vida de Moisés. De ser o dupla de alguém que se sente só. De ser parceiro, parceira, companheiro, companheira. E manifestar Deus na vida das pessoas com quem você convive. Esse é o caminho de Jesus. E eu tenho certeza que quando a gente cultiva relações dessa qualidade, nós todos experimentamos a graça, o amor e a bondade de Deus. Procurei a Deus e não encontrei, procurei o meu próximo, nos encontramos os três. Eu termino lendo para você a primeira carta de João, capítulo 4, o verso de número 12. Ninguém jamais viu a Deus.
se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Quer experimentar o amor de Deus? Quer experimentar Deus na sua vida? Então, vai na direção do seu próximo. Seja Deus para ele. Seja a manifestação de Deus para o seu próximo. Abra o seu coração para quem vem ao seu encontro em nome de Jesus. Confia, irmão, confirma. Esse é o caminho da gente encontrar com Deus, é encontrando gente. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas.